Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, sabadão, dia 22 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre a 10ª rodada da competição, porque a bola já está rolando e promete ser emocionante. Você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo. Vamos passar o jogo realizado, os confrontos desta 10ª rodada e a tabela de classificação atualizada hoje, sabadão, dia 22 de junho. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D. Falamos também da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 10ª rodada do Brasileirão da Série D teve início nesta última quinta-feira, dia 20 de junho, onde tivemos o confronto entre 13 e 1, Atlético do Ceará, também 1. Após vermos aí o resultado deste confronto da 10ª rodada do Brasileirão da Série D, vamos ver como está a tabela de classificação e depois voltamos para ver os confrontos desta rodada. Temos aí no grupo A, em primeiro lugar, o Manauara com 25 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 18 pontos em 8 jogos. Em terceiro lugar, vem a Princesa com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto, o Manaus com 14 pontos em 9 jogos. Em quinto lugar, temos o Trem com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto lugar, o Rio Branco com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Humaitá com 9 pontos. Com nenhum ponto, são 9 jogos, 9 derrotas. No grupo B, em primeiro lugar, o Altos com 15 pontos em 9 jogos. Em segundo, Tocantinópolis, também com 15 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, vem o Maranhão com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto, o Motoclube com 14 pontos em 9 jogos. Em quinto lugar, vem o River com 11 pontos em 9 jogos. Em sexto, temos o Camitá com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o Fluminense com 10 pontos em 9 jogos. Em oitavo, veremos o Águia de Marabá com 5 pontos em 9 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, o 13 com 24 pontos em 10 jogos. Em segundo lugar, o Atlético com 16 pontos em 10 jogos. Em terceiro lugar, o Iguatu com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto, o América com 13 pontos em 9 jogos. Em quinto, o Santa Cruz com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Souza com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, vem o Maracanã com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Potiguar com 4 pontos em 9 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, o Itabaiana com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Retrô com 14 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, vem Jacuipense com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, o CSE com 12 pontos em 9 jogos. Em quinto lugar, vem o Juazeirense com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto lugar, o Asa com 12 pontos também em 9 jogos. Em sétimo lugar, o Petrolina com 9 pontos em 9 jogos. Em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos em 9 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, o Brasiliense com 22 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, vem o Anápolis com 17 pontos em 9 jogos. Em terceiro, o CRAC Craque com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, vem o Misto com 13 pontos em 9 jogos. Em quinto lugar, o Iporá com 11 pontos em 9 jogos. Em sexto, União Rondonópolis com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o Capital com 7 pontos em 9 jogos. E em oitavo, o Real com 2 pontos em 9 jogos. No grupo F, em primeiro lugar, o Itabuna com 19 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, vem o Nova Iguaçu com 10 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, a Portuguesa com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, o Serra com 11 pontos em 9 jogos. Em quinto, o Real Noroeste com 10 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Democrata com 10 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, vem o Ipatinga com 7 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 5 pontos em 9 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Maringá com 20 pontos em 9 jogos. Em terceiro, o Água Santa com 12 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, a Costa Rica com 11 pontos em 9 jogos. Em quinto lugar, vem o Santo André com 11 pontos em 9 jogos.
Em sexto lugar, o Pouso Alegre, com 9 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o São José, com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Patrocinense, com 5 pontos em 9 jogos. E no grupo H, em primeiro lugar, vem o Concórdia, com 14 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Hercílio Luz, com 12 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, o Novo Hamburgo, com 10 pontos em 6 jogos. Em quarto lugar, o Cianorte, com 9 pontos também em 6 jogos. Em quinto lugar, vem o Avenida, com 8 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Brasil de Pelotas, com 8 pontos em 6 jogos. Em sétimo lugar, vem o Barra, com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Cascavel, com 7 pontos em 9 jogos. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, sabadão, 22 de junho, vamos ver os jogos que vão compor a 10ª rodada do Brasileirão da Série D. Hoje, sabadão, 22 de junho, às 15 horas, teremos Iporá e Anápolis. No mesmo horário, o Nova Iguaçu vai enfrentar o Itabuna, também às 15 horas. Santo André contra a Inter de Limeira. Continuando às 15 horas, o Novo Hamburgo vai enfrentar o Cianorte. Também hoje, sabadão, dia 22 de junho, às 16 horas, teremos o confronto entre Pouso Alegre e Maringá. No mesmo horário, teremos o Manauara enfrentando o Manaus. Também às 16 horas, teremos São José contra o Água Santa. Também hoje, porém, às 16h30, teremos União Rondonópolis contra o Brasiliense. Já às 17 horas, o Águia de Marabá vai enfrentar o Motoclube. Às 17 horas, teremos Ipatinga contra o Serra. E às 18 horas, o São Raimundo vai enfrentar o Humaitá. Também hoje, porém, às 18h30, teremos Portuguesa contra o Audax Rio. Já às 21 horas, teremos o Rio Branco enfrentando o Trem. Já amanhã, domingão, 23 de junho, às 15 horas, teremos o confronto entre Avenida e Brasil de Pelotas. E no mesmo horário, o Real enfrenta o Misto. Também amanhã, domingão, 23 de junho, às 16 horas, teremos Costa Rica contra o Patrocinense. Também às 16 horas, Cascavel contra o Concórdia. Também no domingão, mesmo horário, Hercílio Luz contra o Barra. E também às 16 horas, o Tocantinópolis enfrenta o River. Também amanhã, domingão, 23 de junho, às 17 horas, teremos o Porto Velho enfrentando a Princesa. E no mesmo horário, o Craque enfrentando o Capital. E para concluir a 10ª rodada do Brasileirão da Série D, teremos na terça-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, Real Noroeste contra o Democrata. O Brasileirão da Série D está pegando fogo. Como vimos, cada jogo é uma decisão. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito simples, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Ative também o sino de notificações. Deixe seu like, seus comentários. Qual é seu time de coração e qual vai ser o resultado do seu time nesta 10ª rodada do Brasileirão da Série D. E também compartilhe este vídeo com seus amigos e amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!